já perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está dizendo que ele é o sábio arquiteto, né? Em Provérbio, capítulo 8, versículo 30, está escrito: então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Muitas vezes nós falamos, eu tenho muito esse costume de dizer, olha, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. E realmente Ele está no controle de tudo. Né? Mas tem um jeito, né, de você explicar isso, né? Entender isso, de que forma que Ele está no controle de tudo. Uma coisa é você falar, outra coisa é você entender como Ele está no controle de tudo. Então vocês observam que já antes da fundação do mundo, você ouve a sabedoria. Aqui é o Logos que saiu de Deus. A palavra de Deus nos dizendo. No versículo 22 de Provérbios 8, está falando aqui: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, antes de suas obras. Então, antes que Deus pudesse começar as suas obras, aqui a sabedoria, a palavra de Deus, que saiu de Deus, estava dizendo que antes que Deus pudesse começar as suas obras, Ele está dizendo, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, antes de suas obras. Então, se você observar aqui, Deus já estava no controle. Deus já estava no controle. Para poder trazer as suas obras, da qual estava em sua mente, em evidência agora. Para se tornar visível ou invisíveis também, porque foi criado tanto as invisíveis e as visíveis. Mas o Senhor já estava no controle. Aí a palavra, aí essa grande inteligência, essa grande sabedoria, no versículo seguinte ela continua dizendo, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Então, desde a eternidade, a sabedoria, a palavra, o Logos, está dizendo para você que foi ungido ali. Então, se foi ungido, teve algo
que veio sobre ele, para que as coisas agora pudessem acontecer. Algo desceu e estava no controle dessa grande sabedoria, ungindo essa sabedoria, ungindo essa palavra. Fui ungida desde o princípio de tudo. E todas as coisas foram criadas e feitas através desse ser, que antes de todas as coisas, esse poderoso Deus, essa grande mente infinita, desceu e ungiu esse ser do qual ele está falando para você. Ele continua dizendo: quando ainda não havia abismo, fui ungida. Quando ainda não havia fontes carregadas de água, foi ungida. Quando ainda não existia nada. Antes que os montes se houvessem assentado, antes os outeiros, eu fui gerada. Foi gerada, não foi criada. Somente os filhos de Deus são gerados do Pai. Jesus foi gerado do Pai. Aqui você está ouvindo o relato dele dizendo que foi gerado. Antes de tudo. E agora você está entendendo que Deus estava no controle ali para trazer as coisas em existência. Porque a geração, né, digamos assim, a palavra já tinha sido gerada para que as coisas pudessem acontecer. Quando nós falamos o culto passado sobre Abraão, aconteceu algo ali que eu acho que provavelmente os irmãos, eu acho, não perceberam. Naquele sermão eu disse que são 5 sentidos no corpo humano. Vocês já sabem que sentidos são esses. E são 5 sentidos no espírito. E Abraão, ele foi vencido, ou foi cegado, por um desses sentidos. E por ter sido cegado, no momento do desligamento, no momento de deixar a sua parentela, de deixar a sua família, quando Deus disse, apartai deles, quando ele levou o sobrinho com ele, eu tinha dito para vocês, olha, Abraão foi vencido por um dos sentidos. Ele foi vencido pelo afeto. Aí, se você prestou bem atenção, são 5 sentidos no corpo, né? Que é a visão, paladar, tato, audição e olfato, acredito. Se eu não disse isso, acredito que é olfato. 5 sentidos. Eu disse que Abraão foi vencido pelo afeto. Mas o afeto está no espírito. São 5 sentidos no espírito. Aí alguém pode dizer, olha, ele se enganou. Ele errou aqui. Porque não existe afeto no corpo, nos 5 sentidos da carne. Amados, quando Satanás caiu, ele enganou os anjos.
Então, os cinco sentidos, ele tem controle sobre o lado espiritual também e o lado carnal. Então, quando eu disse sobre o afeto, eu apenas inverti algo. Que se você realmente entende a doutrina, você vai falar, poxa, não foi isso que ele quis dizer. Ele apenas inverteu, mas está certo. Eu gosto muito de associar o espiritual com o natural. Porque quando você associa o espiritual com o natural, é um tipo de você associar. Eu gosto muito de falar sobre a eletricidade. E por ter um irmão, o irmão Marinho, que mexe no ramo, trabalha no ramo da eletricidade, às vezes eu uso o nome do irmão Marinho como exemplo, porque ele mexe com isso. E observa que, suponhamos que o irmão Marinho ele vai lá, ele monta um quadro para alimentar um devido motor ali, na empresa que ele trabalha. Aí o encarregado daquela empresa, ou o líder, ou o chefe do irmão Marinho, chega e diz, irmão Mário, o seu trabalho está perfeito. Mas o motor está virando o contrário. O motor está virando o contrário. Aí o irmão Mário vai lá naquele quadro lá onde ele fez a instalação. Aí ele vai olhar tudo aquilo ali, vai dizer, a instalação está correta. Mas a pessoa que já conhece, ela nem precisa ir lá. Quando você diz o motor está girando ao contrário, a pessoa que já trabalha com isso, ela sabe que é só inverter uma fase que ele vai trabalhar no sentido correto. Mas aí o irmão foi lá no quadro de energia, no quadro de onde tem os componentes que alimentam aquele motor. Ele vai dizer, o serviço está certo. A doutrina está certa aqui. Entendeu? A doutrina do meu trabalho está certa. É só o motor que está invertido. Entende, irmãos? Quando nós falamos assim, Abraão foi vencido pelo afeto. Aí você diz, não, a doutrina está certa. Só está invertido alguma coisa aqui. Mas a doutrina está certa. A doutrina conserta tudo. A doutrina acerta tudo. O importante é você saber que a doutrina correta, você sabe aonde está o erro. Você sabe aonde está algo invertido ali. O que não pode estar invertido é a doutrina. É por isso que você está ouvindo falando aqui, ó, em Provérbios 8:30. A sabedoria está dizendo aqui, ó. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era o arquiteto dele. A doutrina ali. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, estava dizendo aqui, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. O que é o fundamento? É a doutrina.
essa arquitetura, esse sábio arquiteto da doutrina chamado Paulo. Mas era o arquiteto que estava nele. Era Deus nele. Aí ele disse, eu pus o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Você tem que observar a maneira que você está edificando. Tem que ser de acordo. Não tem problema se algo inverteu no momento que você se expressou. Agora, o que tem que ser observado é se a doutrina está intacta. O fundamento está intacto. É isso que Paulo está dizendo. Observa a maneira que você vai construir em cima do alicerce agora. Porque eu, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento aqui. E Deus está no controle de tudo. Quando Deus está no controle de tudo, Ele está no controle de sua doutrina. Ele está no controle de sua palavra. Então a palavra, a doutrina, ela conserta tudo. Antes que os montes fossem criados, a sabedoria estava com ele. A palavra estava com Deus. Então nós temos o privilégio de ter essa mesma palavra no natural hoje. E se Deus estava no controle, já no princípio de todas as coisas, Ele tem que continuar no controle hoje de nossas vidas. Ele tem que estar controlando nossas vidas hoje. Agora você sabe que Deus estava no controle lá na eternidade. E vocês sabem aonde Deus estava e em quem Ele estava controlando as coisas. Você tem um testemunho da própria sabedoria, da própria palavra que diz, antes que tudo fosse feito, eu já estava sendo ungida por Ele. E Ele estava no controle ali. Esse mesmo Deus hoje, Ele precisa estar no controle dos filhos dele hoje. Você é 3. O irmão Branham, quando ele dizia uma casa de 3 cômodos, você tem que entender que o Espírito Santo, ele tem que ungir o seu corpo, os 5 sentidos do seu corpo, os 5 sentidos do seu espírito e o sentido da sua alma. Porque o alvo de Satanás é a alma. A alma é o alvo dele. Porque a alma que morrer, que pecar, essa alma morre. Então o alvo dele é capturar essa alma. Mas se a vida de Deus está ali, não tem como. É por isso que existe só uma coisa na alma. Não são 2, é uma. A fé ou a dúvida. Na alma está a revelação ou a dúvida. Na alma tem que estar a semente de Deus ou a semente de Satanás. Porque a dúvida é do diabo. E a revelação, a fé é de Deus. Então ali tem que estar uma coisa ou outra. E é justamente ali que Satanás está tentando atacar os filhos de Deus. Então muitas vezes as pessoas pensam, poxa, se eu render meus 5 sentidos, eu estou bem.
Não, Satanás ele tem controle sobre as coisas espirituais também. Porque ele derrubou seres espirituais com ele. Então Deus precisa ungir cada um. Cada uma dessas partes de nossos corpos. Então vocês observam sobre o corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas elas não entendem isso. O corpo de Cristo. Então quando nós falamos que um corpo perfeito, né, falando de corpo, espírito e alma, são três coisas ali. Então o Espírito Santo ele precisa ungir o teu corpo, os 5 sentidos do teu corpo, os 5 sentidos do teu espírito e a tua alma também. E quando esses 3 homens, é o homem carne, o homem espírito e o homem alma, estão sendo ungidos pelo Espírito Santo, meu amigo, aí não tem nada que te impeça de sair daqui. Não tem nada que te impeça de estar o tempo todo junto com Deus. Porque agora está tudo unido. Agora você faz parte do corpo, porque o corpo está completo. O profeta diz que um homem, ele pode ter o Espírito Santo e ir para o inferno. Entende? Porque as 3 etapas do seu corpo têm que estar juntas, unidas com o Espírito. Para que o inimigo não tenha controle sobre você. Porque quem está no controle é Deus. Quem está no controle do coração do homem é Deus. Satanás não pode ter esse controle sobre você. O irmão Brana diz que a maior batalha jamais pelejada está sendo travada agora na mente humana. Aquele que vencer a batalha na mente humana desce para o coração. E quando ele desce para o coração, ele está no painel de controle. Ele está no controle da situação. Quando nós falamos da alma, é ali que está o eleito. A alma que é o eleito. O corpo do homem não possui inteligência, mas o espírito que está nele possui a inteligência. E Deus precisa morar nessa casa de 3 cômodos que é você. Ele precisa unir tudo no seu corpo. Precisa emendar o espírito com a alma e com o corpo carnal que você tem. Para que possamos ser um com Ele. Pai, para que eles possam ser um. Como eu e ti somos um. Você precisa ser um. O irmão Brana disse que Deus era um com Jesus porque Deus habitava nele. Mas Deus não habitava apenas no corpo de Jesus. Deus tinha o controle do corpo. Deus tinha o controle do espírito. E Deus tinha o controle da alma de Jesus. Jesus não tinha dúvida. E na alma está a fé ou a dúvida? A revelação ou a dúvida? Ali é a sala de controle de Deus. O coração do homem. O inimigo vai tentar tirar isso dos filhos de Deus. Mas ele não conseguirá. Porque se a semente é uma semente eleita, de maneira alguma, o inimigo ele pode até fazer você tropeçar. Ele pode até tentar ungir seus olhos,
ungir a sua boca, ungir seus ouvidos, seu olfato, seu tato. Ele pode fazer tudo isso. Mas se a vida está na semente, quando falamos de semente, você tem que entender uma coisa. A semente é como o seu corpo. A casca, depois tem a polpa, a carne, e depois tem o germe de vida ali, o germe de vida. E você tem o corpo, o espírito e a alma. Aonde está o germe de vida? É na alma. É ali onde o inimigo vai atentar. É ali onde o inimigo vai querer entrar. Porque ele entrando ali, ele vai ter o controle sobre você. Ele não teve o controle sobre Abraão. E Abraão é o nosso pai na fé. Então, se você é filho de Abraão na fé, você é filho de Abraão na revelação. Entende? Por que que os discípulos entenderam a revelação? Porque eles eram filhos de Abraão na revelação, filhos de Abraão na fé. Entende, irmãos? Então, Abraão, por que que houve a vitória na vida de Abraão? Porque ele era o eleito. E se somos filhos de Abraão, somos eleitos também. O inimigo ele pode tentar cegar um de seus sentidos da mesma forma que ele fez com Abraão. Mas na hora do combate, na hora da batalha, os filhos de Deus, eles tomarão a decisão correta. Na hora da batalha, Abraão tomou a decisão correta. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão não escolheu. A semente de Abraão também não vai escolher. Porque a semente de Abraão ela já está posicionada. E foi revelado a ela que Deus está no controle. Deus está no controle dos filhos dele. Deus não está no controle do mundo. O irmão Brana diz que as denominações elas estão no campo. Gente, se estão no campo, imagina quando você sai, uma pessoa do campo sai para fazer uma colheita. Ele vai colher os frutos bons, e aqueles frutos que não são bons, ele não vai recolher. Vai ficar no campo. Então, quando o irmão Brana diz que as denominações elas ficaram no campo, é porque elas não foram recolhidas. As denominações é tudo que você imagina. É tudo que não tem revelação. Pode ser a mensagem. Se não tem revelação ali, é denominação. Se é denominação, então ficaram no campo. Mas vocês estão no celeiro. Vocês foram recolhidos. E uma vez que você foi recolhido, que você foi tirado da denominação, a palavra de Deus foi revelada a você, agora você sabe que Deus está no controle. Agora você precisa saber aonde está o controle. Se Deus está no controle, Ele está controlando você de onde? De onde Deus pode estar nos controlando? Graças a Deus.
Mombrano nos diz, na mensagem, a unidade de um Deus numa única igreja. É um Deus numa única igreja. Entende? Porque as demais estão no campo. Porque Deus não tem igrejas. Deus tem a igreja. Não é 7 eras das igrejas. É 7 eras da igreja. Mombrana diz, vê você, eu vou voltar, eu vou no parágrafo 64. Ele diz, mas cerca de 4 anos atrás, a ciência descobriu que no coração humano há uma faculdade de pensamento. Há um pequeno espaço, um pequeno lugar onde não há nem mesmo a célula. No coração humano. Não há nem mesmo a célula ali. É um espaço que tem ali. Que espaço é esse? O irmão Brano diz, um pequeno compartimento no coração humano. No coração humano. Ele diz, isso não existe no animal. Ou em nenhuma outra vida. Mas, no coração humano, há um pequeno lugar. E eles nunca puderam chegar à conclusão de que era aquilo. Mas finalmente eles disseram isso. É o lugar onde a alma habita. No coração humano. Existe um pequeno compartimento ali. Ali é onde está a tua alma. Ali é onde está a fé ou a dúvida. Ali é onde Deus ou Satanás habitará. É por isso que a maior batalha jamais pelejada está sendo travada agora na mente humana. O que vencer desce para o coração e controlará todo o corpo. Então, amados, é importante, é por isso que a palavra de Deus sempre diz, para que nós possamos acompanhar essas coisas, estar na presença de Deus desde a nossa meninice, desde quando fomos criança. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Você observa se o caminho que você está colocando o seu filho é o caminho para que ele possa entender aonde Deus está. E de que forma Deus precisa controlá-lo. Mas o caminho que nós mostramos para os nossos filhos é caminho de morte. Tanto eu, quanto qualquer um das pessoas que se dizem crentes, não estiverem levando seus filhos para o caminho correto, para a palavra correta, essa pessoa, esse homem ou essa mulher é um suicida. É um assassino. Ele está matando o filho dele. Ela está matando o filho dela. Porque ela sabe aonde está o caminho da vida. Está conduzindo os próprios filhos para o caminho de morte. São poucos que entenderão isso. Você não pode deixar seus filhos interagirem com o mundo. Enquanto
o ímpio, ele procura deixar seus filhos interagindo com o mundo, os filhos de Deus estão levando seus filhos para a palavra. Porque ele sabe que esse mundo pecaminoso não tem nada para oferecer. E a palavra agora está mostrando para você aonde está o controle de Deus nesse momento. Esse compartimento no coração onde fica a alma. É ali onde habita Deus ou Satanás. Na mesma mensagem, no parágrafo 71, o irmão Branham disse: vê você aquela pequena parte, compartimento no coração do homem. Deus fez aquilo ali para si próprio. Então Deus deixou esse compartimento, Deus deixou um local vago dentro do coração humano, para que Deus possa habitar ali. O irmão Branco está dizendo, Deus deixou aquilo ali para Ele mesmo. E o que é aquilo? O irmão Branco diz, aquilo é a sua sala de controle. Ele se assenta ali para te controlar. Aquele é o seu lugar. É dali que ele envia suas mensagens da sala de controle. É dali que ele vai controlar todo o corpo humano. É por isso que essa batalha está sendo travada agora. Você entende que nós temos que nos preparar? Você tem que ter uma mente preparada. Você tem que ter um corpo preparado espiritualmente para essa batalha. Então, o que vencer, assume a sala de controle. Aí você diz, mas Deus jamais vai perder uma batalha para Satanás. Realmente, Deus jamais perderá uma batalha. Mas agora, se não é a vida de Deus que está ali, a batalha é em vão. Se não é a vida de Deus que está ali, é o inimigo que vai tomar o controle. Aí você diz, então não me importa se meu filho vai na igreja ou não. Se ele é um eleito, só que você está lutando contra ele. A partir do momento que você sabe se seu filho, você não sabe se seu filho ou sua filha é uma eleita. Então, se você não mostra o caminho correto para ele ou para ela, você está lutando contra seu filho. Você está lutando contra sua filha. Você é um inimigo de Deus. Então Deus está na sala de controle. E quando Deus está na sala de controle, tudo se acerta. Porque quando Deus está na sala de controle, ali a doutrina está tomando conta de você agora. Você está sendo controlado pela doutrina de Cristo, pela palavra de Deus. Então, aonde estiver uma dúvida ali, a doutrina vem e conserta tudo. A palavra chega ali e conserta qualquer coisa. Não fica nada de pé diante da palavra de Deus. Eu não sei nem o título do culto. É algo que eu vou ver depois. Porque era algo que a gente precisa entregar para a igreja. O coração do homem, a mente do homem, tem que ser controlada por Deus. O irmão Branham diz que os seus 5 sentidos terrestres, ou terreno, não é para você fazer um contato com Deus, é para você fazer um contato com esse mundo que você vive. Mas ali na alma, é ali aonde esses dois seres, um precisa estar no controle. As suas atitudes hoje vão mostrar de que lado você está. Vai mostrar quem está no controle de seu coração.
Quão enganoso é o coração do homem. Irmãos, se você tiver o Espírito Santo na sua carne, porque as pessoas elas recebem o Espírito Santo, mas na carne. E elas profetizam, falam em língua, expulsam o demônio com o Espírito Santo na carne, com a unção do Espírito na carne. E você tem um profeta que diz que você vai para o inferno desse jeito. E quando você recebe o Espírito Santo no teu espírito também, porque a casa ainda não está preenchida. Os 3 cômodos não estão preenchidos. Você tem uma casa de 3 cômodos, mas só 2 está preenchido. Então você vai para o inferno também. Isso impedirá você de se salvar. Mas quando ele assume o terceiro compartimento, que é onde está a tua alma, o centro de tudo ali, aí ele estará no controle de tudo. Aí você pode dizer, Deus está no controle de tudo. Porque agora ele tomou o controle dos 3 homens. Do homem espírito, do homem carne e do homem alma. Há 3 homens ali. Temos que descansar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem para nos esclarecer aonde estamos vivendo, aonde estamos pisando. Interagimos com pessoas erradas. Mas quando a palavra de Deus ela está em você, ela vem, ela conserta algo que o homem não consegue consertar. Porque o homem natural, ele fará contato com esse mundo natural. Amados, lembra no culto passado que nós dizemos, o irmão Brana disse, duvide de suas dúvidas. Tudo que chegar diante de você, porque a maior batalha está sendo travada. Está a fé ou a dúvida. Satanás vai levar a dúvida sobre você para tentar assumir o controle. Ele fez isso com Eva. Ele vai tentar levar a dúvida sobre você. O irmão Brando diz, duvide de suas dúvidas. Agora mesmo, ele disse, eu estou duvidando de minhas dúvidas, porque a batalha está sendo travada. Alguém precisa vencer. E se a vida predestinada, se a vida de Deus, se a semente, o germe de vida, está lá na tua alma, o grande Deus, ele assumirá o controle. Porque a predestinação é algo que já estava antes. Pré-destino. Você já estava com ele. Então, se Jesus é teu irmão, e Deus ungiu os 3 cômodos de Jesus, ele vai ungir os 3 cômodos de você. Apenas deixa Deus agir. Apenas deixe Deus agir na sua vida. Apenas elimine as suas dúvidas. E diga, Senhor, eu não posso fazer nada, Pai. Aqui estou eu, meu Deus. Com toda a fraqueza que eu tenho, ó Pai. Mas eu estou aqui para render meus pensamentos a Ti. Eu estou aqui para render, ó Pai, os 5 sentidos naturais para Ti, Senhor. Eu estou aqui para render os 5 sentidos do meu espírito a Ti, Senhor. Agora, ó Pai, a batalha é contigo, ó Deus. Agora a batalha é com o Senhor, ó Pai. Tome posse do 3º compartimento, ó Pai. Toma posse agora, Senhor, e expulsa daí o inimigo, ó Pai. Tire essa dúvida, ó Pai. Porque agora a batalha não é minha. Porque a maior batalha jamais pelejada está sendo travada na sua mente. E o profeta diz, essa batalha não é nossa. Essa batalha começou lá atrás. A batalha começou no céu. Satanás veio para a terra. E esse mesmo Deus, ele desceu na terra. Para expulsá-lo daqui também. Amém? Amados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus venha e mostre a cada um de seus filhos o momento que estamos vivendo.
Que cada um dos filhos de Deus nesse momento possa entrar em desespero. Se desesperar pela palavra de Deus. Se desesperar pelo reino de Deus. Que as palavras de Jesus possam estar vivas na vida de cada um de meus irmãos nesse momento. Neguem a si mesmo. Não somos como o jovem rico. Aquele que chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria fazer. E tudo que Jesus dizia para ele, ele falava: isso aí eu já faço. Não somos como ele. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Então esse mesmo Jesus que o amou, porque Deus é amor e Deus em seu Filho, esse mesmo Deus, ele amará cada um daqueles que vêm diante dele. Mas os filhos de Deus se completam diante da palavra. Os filhos de Deus se rendem. O jovem rico não conseguiu se render. Porque não era semente predestinada. Porque não era semente de Deus. Ele não era filho de Abraão na fé. Quando nós falamos filho de Abraão na fé, estamos dizendo filhos de Abraão na revelação. E a revelação não é de todos, porque não são todos que são filhos. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um dos irmãos. Que Deus os guarde. Que Deus os encha com tua palavra. Que o mundo possa ficar selado do lado de fora. Somos arcas de Deus. É na arca que está a palavra. A arca ela é selada com a palavra de Deus dentro dela. Observe que quando Noé entrou na arca, quando Deus selou a arca, a vida estava do lado de dentro. Então o livro está escrito por dentro. E por fora ele está selado. A vida, a palavra de Deus está dentro do livro. E esse mesmo Deus está aqui para nos selar. Para selar cada uma de suas sementes. Cada um de seus filhos. Aqueles que não são filhos estão no campo. Os verdadeiros eleitos de Deus agora, eles estão fora. Estão no celeiro de Deus. Estão prontos para ser enchidos com a palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê uma semana abençoada a todos. No nome de Jesus Cristo. Hoje e para sempre. Graças a Deus.